Nós não vamos nos aliar a nenhum projeto específico, tá? E Minas não será diferente. Nós temos que pensar em ter chapa para deputado federal. Viu quem aqui falando, vamos eleger deputado federal. Cara, eu quero que tenhamos um candidato a governador aqui em Minas. E nós precisamos ter candidato a governador, candidato a senado e montagem de chapa estadual, montagem de chapa federal, tá? E vamos ter candidatura a presidente também. E nós vamos fazer esse trampo. E nós precisamos que vocês aqui mostrem uma alternativa. Não só a esquerda. Óbvio, a esquerda é nosso inimigo natural. Mas a essas bostas aí. Até porque existe um efeito manada aqui. Eu não conheço ninguém aqui em Minas Gerais, me mostrem, dentro do campo da direita que seja crítico a essas figuras. Existe? Talvez exista e eu possa... Não, existe? Então, pera, não, tô falando, um líder político que participe de eleições, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, de direita e que não abaixa a cabeça ou procure apoio desses caras, existe? Um cara falou sim. Não existe, certo? Não existe. Então, o que eu tô vendo aqui é uma oportunidade gigante, porque esses caras são péssimos, e esses caras não são confrontados. Muito pelo contrário, pela própria natureza deles, eles vão tentar a cooptação do primeiro crítico que aparecer, ele vai tentar ignorar, depois cooptar, e aí ele vai ter que enfrentar. Antigamente, as pessoas em posições de poder poderiam fingir que a gente não existia, porque a gente era só um movimento. Agora, nós estamos mudando de status, a nossa mudança não é só quantitativa. Quantitativo é, nós estamos maiores, não estamos? Agora a mudança é qualitativa, nós somos diferentes, nós somos outra coisa. Né? Não é uma lagarta que ficou maior, agora a lagarta virou borboleta. Ai. O painel começou aberto, terminou com borboleta. Não, o Rayan dos Santos já falou sobre mulheres que usam borboleta, ele foi lá no escritório me explicar, mas... o ponto é, central, essa mudança qualitativa que nós estamos tendo vai fazer com que nós não sejamos ignoráveis. Então nós precisamos, enquanto grupo, definir certas coisas. Esse é o papel de um congresso. Qual é o nosso papel nesse cenário aqui? Qual é o público que gosta desses caras que eu citei? Quem é que gosta desses dois caras? Qual é o perfil demográfico de um fã acalorado do Cleitinho e do fã acalorado do Nicolas? O Bobson. Mas quem é o Bobson? Pera, vai um de cada vez, vamos lá. Evangélicos, com certeza. Mas evangélicos de alta renda ou baixa renda? Média baixa. Idoso também. Tá. Oi? Agroboy gosta também. Agroboy gosta mesmo. Fandoruan. Fandoruan gosta? Eu acho que o Cleitinho tem Fandoruan sim, tá? Eu acho que sim. Tem. Oi? Tá. Eu tô falando de coisas mais gerais. Então o desenho que vocês estão me dando aí é basicamente assim. Pessoas que... É um recorte que ele é transversal, ele pega várias classes sociais, mas em geral você vai ter uma concentração, vamos falar, em pessoas evangélicas, pessoas mais religiosas, pessoas que acompanham as redes sociais de maneira muito intensa e que talvez enxerguem esses caras como celebridades. Então esses caras são vistos como celebridades, eles são acompanhados como celebridade. Uma pergunta que é bem interessante fazer aqui. Quem tem mais militante? A gente ou o Cleitinho? Não. Pelo amor de Deus, gente. A gente tem mais militante do que o Cleitinho. Militante do que o Cleitinho e o Nicolas. Nós somos uma estrutura política formadora de militante. Eles têm muito mais eleitores, fãs, seguidores, tá? Eu estou falando de coisas de natureza diferente. Tá? As naturezas são diferentes. Onde eu quero chegar aí? Tá? Um militante é como se fosse um soldado profissional comparado com, sei lá, um camponês que você deu uma lança. Um militante, ele tem meios e técnica, tá? Muito diferentes. E ele vai ter instrumentos na mão. Hoje vocês são esse soldado que a gente está descrevendo, e agora vocês vão ter uma formação, vocês vão ter o uniforme, o escudo, a lança. Entendeu? A gente tem um partido. Nós temos meios de enfrentar eles. Por mais que eles sejam hoje celebridades. Ser celebridade é muito bom, certo? Dá voto, não é gostoso? Mas a posição deles é exatamente firme? Não é firme.
Uma celebridade, ela é frágil por excelência. Uma celebridade não escolhe as posições que toma. O Cleitinho já escolheu alguma posição que ele toma? Vocês sabem quem é o que o Cleitinho pensa sobre alguma coisa? A opinião do Cleitinho é determinada pelos outros. A opinião do Nicolas é determinada pelo recorte eleitoral majoritário brasileiro, que é um antipetismo. Então é cristão, ora gosta do Bolsonaro, ora não gosta muito do Bolsonaro. Às vezes terraplanista. Exatamente. Eles nunca vão brigar com outras celebridades que atinjam esse público. Por exemplo, esse público gosta do Neymar. Você nunca verá o Nicolas falar do Neymar. Você nunca verá o Nicolas entrando em certas brigas que a gente entra, porque isso pega esse mesmo eleitor. Você nunca vai ver o Cleitinho, então, muito menos. O discurso deles é frágil. Eu vou dar um exemplo. Se a gente for para a eleição presidencial e tiver uma candidatura sólida a presidente, a gente vai ter que falar certas coisas que eles não vão ter coragem de falar. Por exemplo, eu pelo menos gostaria de falar que vários estados brasileiros têm que perder o estado de estado e voltar a ser território. Ah, isso vai queimar. O Cleitinho poderia falar isso? Que o Piauí não pode ter senador, nem governador? Que o Acre não pode? Eles vão falar isso? O Cleitinho teria coragem? Eles vão ter coragem de falar certas coisas como, por exemplo, talvez seja mais fácil a gente dar uma bolsa maior para a população, porque o mundo vai se encaminhar, por exemplo, uma situação de ter um auxílio universal, por causa de quarta revolução industrial, automação, e talvez a gente vai ter que virar para uma parte da população e falar, ó, eu vou te dar R$1.000 por mês, é mais do que esses auxílios aí, é R$1.000 por mês, R$1.100 por mês, tá? Você vai receber pro resto da tua vida, mas você não vai votar. Mas você não vota, porque a gente acaba com o sistema de incentivo inteiro para compra de voto, que é que faz vagabundo entrar na política. Então a gente acaba com o sistema, mata esse sistema de incentivo. E mata o sistema de incentivo de um cara ir na urna votar para aumentar o auxílio e bolsa para ele. E a gente vira o jogo pro pagador de imposto e pra pessoa geradora de riqueza. Um cara que é majoritário de celebridade tem coragem de falar isso? A gente tem? Então vamos botar pra fuder, caralho. Vamos falar o que esses filhos da puta não tem coragem de falar. Porque eles têm medo de perder tudo, que quem quer agradar a todos só agrada a si próprio. Vamos falar o que eles não têm coragem de falar. Vamos falar que nós vamos matar uma parte dos eleitores deles, que são traficantes e criminosos. Certo? Vamos falar, porque a gente acredita nisso, porque é o que precisa ser feito para melhorar a porra do Brasil, caralho. E o que eu tô falando aqui são ideias. Isso nem foi deliberado se nós vamos defender. Eventualmente eu vou falar, ó, que vocês gostam, acham uma ideia boa, vamos discutir. O que eu tô propondo, porém, é vamos ousar falar o que desagrade os outros. E não vamos ser puta de atenção como esses caras são. Esses caras são puta de atenção, essa é a fraqueza deles. E aí o papel de vocês em Minas é fazer uma coisa que, veja só, é em certa medida pouco mineira. O mineiro é o mais agradável dos brasileiros, é o que eu falei. Todo mundo gosta do mineiro. Todo vai é o lugar mais acolhedor. Mas por quê? Porque o mineiro tem um lance do... O mineiro sabe jogar, certo? Ah, o mineirinho come quieto, certo? Vocês precisam ser pouco mineiros agora, vocês precisam ser assertivos. Vocês precisam falar o que vocês pensam. Vocês precisam desagradar. Vocês precisam ir para a dividida. Nós temos que ser um grupo em Minas Gerais que, pela necessidade de resolver este problema que também é cultural, nós temos que partir para a dividida. Vocês têm que ser a turma da dividida. Vocês têm que dividir aqui, porque o coração do problema está vindo dessa subcultura que a gente está reclamando. Então vamos dentro do coração da subcultura ser a solução. E não ser o problema, nós temos que ser a solução. Tá? E acho que é um puta desafio para vocês como grupo. Propor ter políticos que não vão unir. Vocês vieram para dividir, caralho. A gente veio para falar a verdade, propor o que é certo, dividir. Dividir. Parar com os falsos consensos. E aí quem divide, fala a real e assume o risco, lidera. Esse é o nosso papel, a gente nasceu para liderar, a gente não nasceu para ser liderado.